Irmãos, irmãs, desejamos a todos votos de muita paz, rogando a Jesus que nos abençoe. Alegra-nos imensamente encontrar esta casa de oração destinada à iluminação das almas, repleta de tantas pessoas. Isto evidencia as profecias mais caras feitas pelos espíritos superiores de que os tempos marcados para a renovação das vidas na Terra são chegados, em que a humanidade há de despertar finalmente para as verdades espirituais e direcionar-se para novos rumos libertadores que lhe permitam a solução de todos os seus problemas e mazelas, bem como a solução para as suas dificuldades e injustiças sociais e o estabelecimento da harmonia, da felicidade e do bem-estar generalizado entre todos os habitantes do planeta. A temática da noite de hoje intitula-se O Significado do Ser Existencial. Os tempos que são ainda muito difíceis para todos nós que estamos encarnados na Terra, por vivenciarmos no dia a dia toda sorte de lutas, de sofrimentos, de misérias, de dramas os mais variados, das dificuldades dos relacionamentos, dos desencontros, mesmo frente a este estado que parece aterrador e soez, negativo, o nosso espírito apresenta-se com as condições ideais para efetivar o seu aprendizado na Terra, desenvolvendo as suas potencialidades internas e rumando na direção do Pai Maior, na direção de Deus, na direção da grande luz. Se os tempos são difíceis para todos, é porque muitas dificuldades ainda temos a resolver nos panoramas da nossa alma, nas dimensões interiores do nosso ser. Uma vez que o mundo exterior não é nada mais do que o espelho ampliado de tudo aquilo que existe em nossa interioridade. A sociedade é o reflexo direto das criaturas, dos indivíduos que a formam, que a configuram. Assim, se a sociedade é uma sociedade problemática, é porque o indivíduo que a constitui encerra dentro de si muitos problemas. E o Espiritismo vem a seu turno com uma proposta singular de transformação global, de transformação do nosso planeta, partindo do pressuposto de que, para o mundo melhorar, é necessário que os indivíduos, que os seres que habitam este mundo melhorem por sua vez. Não existirá plano existencial evoluído, melhorado, transformado, enquanto que as criaturas que nele estão inseridos e que o formam não evoluírem, não melhorarem, não se transformarem. É por isso que o Espiritismo estabelece como um dos seus princípios fundamentais a renovação do ser frente aos desafios que o mundo nos impõe. Porque as dificuldades, os sofrimentos, os problemas não são patrimônio de nenhum indivíduo específico. Todos os possuem. Cada um possui o seu contingente de lágrimas, dores e sofrimentos. Ninguém é na Terra isento dos mesmos.
Cada um tem a sua cota de dor, de sofrimento, de lágrimas, de dificuldades, como um mecanismo para trabalhar o seu interior. A dor, desta forma, bem como os sofrimentos, as dificuldades, problemas em geral, assume um caráter educativo, de modo a moldar o nosso ser, a nossa alma, as características que se esperam de um mundo melhor. Se nós sonhamos e buscamos em nossas vidas a felicidade, é necessário que, dentro de nós, destruamos os obstáculos que estão impedindo-nos de alcançar, de usufruir, de gozar esta felicidade que tanto queremos e tanto buscamos. É assim que o Espiritismo, ao nos esclarecer que somos espíritos imortais, momentaneamente acondicionados a um conjunto de átomos e moléculas que formam o corpo físico, em estação de aprendizagem, de educação, de libertação dos germes, dos poderes, das forças, dos potenciais que se encontram na condição de sementes em seu mundo íntimo, no terreno da alma, no solo consciencial, a fim de que, desta forma, possamos galgar patamares, níveis de existência, de consciência, de compreensão cada vez maiores que nos permitam sentir e conquistar a felicidade, o bem-estar, a paz, a alegria, o sucesso, o êxito, a vitória, a glória que todos desejamos, que todos anelamos para as nossas vidas. E fundamental nisso é compreender este ensinamento basilar não só do Espiritismo, como de todas as religiões e filosofias espiritualistas do planeta, de que somos seres espirituais. Nós não somos esse corpo físico, esse corpo carnal, esse amontoado de átomos e moléculas, que, como tudo que é matéria, está sujeito a toda sorte de mudanças, transformações, doenças, envelhecimento, morte, como tudo que é matéria e como tudo que é matéria orgânica. O nosso ser existencial, o nosso ser espiritual destoa, difere do corpo físico, sendo o portador da nossa individualidade, da nossa personalidade específica, de todas as nossas características, de todos os nossos sentimentos, emoções, desejos, sonhos, planos, de todos os nossos pensamentos. Este ser, ele é imorredouro, ele é imortal. Embora periodicamente esteja submetido à lei da reencarnação, que obrigue a vir muitas vezes para este plano de vida, para este plano existencial, o ser guarda sempre a sua essência específica, com todos os seus característicos e patrimônios que foi acumulando ao longo das múltiplas existências. Embora não nos lembremos das nossas vidas anteriores, o que não é regra geral, porque algumas pessoas, por apresentarem características psicológicas bem definidas, em muitas ocasiões, apresentam vagas lembranças, vagas recordações de vidas pregressas, de vidas que já tiveram em outros corpos, em outros lugares, com outras pessoas, ou às vezes com as mesmas pessoas do seu círculo familiar, nas quais identifica os elos do passado. Então, embora nós palmilhemos os caminhos coerentes do mundo inúmeras vezes, nós seguimos sendo sempre os mesmos, com a nossa individualidade específica e com todo o patrimônio
das conquistas que fizemos, arquivados em nosso ser, em nosso espírito, ou no inconsciente, como chamou Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Todas essas experiências jazem em nosso íntimo, embora não recordemos, atuam na forma de pulsões, de intuições, de desejos, de conflitos, de dificuldades que ficam pressionando a nossa vida atual. Nós, segundo nos esclarecem os mentores espirituais que atuaram no processo da codificação espírita, fomos criados por Deus simples e ignorantes, isto é, sem nada saber, sem ter nenhuma experiência ainda. Mas, em nossa essência, Deus implantou um programa de elevação que vai se desenrolando em cada experiência encarnatória que nós temos. Cada vida nova na carne que se verifica, nova bagagem de experiências, de conquistas, de realizações, somam a individualidade, a essência ao ser espiritual. E é por isso que, em muitas ocasiões em nossas vidas, quando não conseguimos explicar muito bem alguns dramas que passamos em nossa intimidade, por não terem nenhum link, nenhuma ligação com uma causalidade específica da vida atual, possuem as suas causas geratrizes em vidas anteriores e se manifesta nessa existência na forma específica daquele drama, de um conflito, de um problema interior que requer análise, requer atenção, requer dedicação para ser explorado, identificado, melhor conhecido e, sobretudo, trabalhado, de modo que o ser se liberte dele. Então, o objetivo da nossa estada na Terra, segundo os Espíritos, não é o sofrimento, como muitas vezes impropriamente se vulgarizou nos meios espíritas, dizendo que o ser reencarna para sofrer. Quando nos acontece alguma coisa ruim, é o nosso karma, é o que a gente fez de errado na vida passada. A justiça divina não é punitiva, ela é corretiva e educativa. Então, Deus não nos impõe a necessidade de encarnar sucessivas vezes na Terra a fim de sofrer. Isso seria uma incoerência com a justiça, com a sabedoria, com a soberania, com a grandiosidade do Criador. Seria algo que estaria completamente fora de cogitação, dentro da compreensão das leis divinas que nos regulam a existência e a vida na Terra. Então é assim que Deus nos submete à lei da reencarnação com o objetivo precípuo de fazer com que evoluamos, com que aprendamos sempre coisas novas, com que vivenciemos experiências novas, com que façamos com que o nosso espírito se eleve até os altos cimos, no caminho da purificação, no caminho do melhoramento progressivo. Os sofrimentos, os problemas, as dificuldades fazem parte desse processo. Nós sabemos que não existe aprendizagem significativa sem o devido empenho, o devido esforço, o devido sacrifício. Um médico, por exemplo, para conseguir graduar-se, passou por toda uma série de etapas, a começar pelo vestibular e as sucessivas disciplinas e experiências práticas que precisou fazer a fim de conquistar o seu diploma. Aquilo não veio de graça. Ele precisou se empenhar, se dedicar, precisou
se sacrificar muitas vezes para atingir aquele objetivo ao qual ele se propôs. Da mesma forma, é a nossa vida espiritual. A fim de conseguirmos alcançar os objetivos maiores que nos estão assinalados por Deus, pelo nosso Criador, é necessário empenho da nossa parte e, muitas vezes, sacrifícios, dores e sofrimentos. Mas isso é consequência do nosso processo de aprendizado. Não é imposição de Deus para que soframos. Isso é incoerência, como dissemos, com a sua justiça, bondade e amor. A justiça de Deus objetiva o nosso melhoramento progressivo, nos permitindo tantas oportunidades quantas forem necessárias à nossa elevação. Então, esse é um ponto igualmente central na forma como o Espiritismo encara a realidade existencial. Nós somos um espírito imortal que teve várias experiências na Terra, essa não é a primeira vez que estamos aqui, e terá ainda outras experiências, todas sendo guiadas por um objetivo único, que é a educação das nossas almas, o nosso desenvolvimento interior, a formação dos nossos sentimentos, a aprendizagem das leis divinas, o entendimento do amor. Então, todas as experiências que nós temos, tanto as positivas quanto aquelas que reputamos negativas, atendem a esta finalidade maior, que é a do nosso melhoramento contínuo e progressivo. Então, muitas vezes, quando dizemos que quando algo de ruim nos acontece, é nosso karma, que nós fizemos algo errado na vida passada e agora estamos sendo castigados, é, de certa forma, incompreensão da nossa parte em relação à forma como a própria doutrina espírita explica o funcionamento da nossa evolução e da justiça de Deus. Porque a própria palavra karma, que não é uma expressão da língua portuguesa, nem é um termo da doutrina espírita, ela é uma palavra de origem sânscrita, que surgiu lá na antiga Índia, há muitos séculos antes do aparecimento de Cristo na Terra, estando gravada já nos seus escritos mais antigos, como os Upanishads, os Vedas e outros livros. Ela pode ser traduzida para a língua portuguesa como significando ação e reação, ou causa e consequência. A palavra karma, portanto, que não há nenhum problema de ser empregada nos meios espíritas, uma vez dessa expressão já estar consagrada e ser conhecida de todos, ela quer dizer simplesmente causa e consequência. Então, quando nós dizemos que quando algo ruim nos sucede é em função do nosso karma, é errado dizer. Por quê? Porque o karma pode ser tanto algo ruim quanto algo bom que nos aconteça. Porque o karma é a consequência das nossas ações, seja desta existência ou das outras. Se as nossas ações foram boas, foram positivas, foram nobres, as consequências que sofreremos nesta vida e nas futuras serão igualmente e proporcionalmente boas, nobres, elevadas, etc. Então o karma não tem essa conotação que adquiriu nos meios espíritas de algo ruim que nos sucede. É simplesmente consequência. O karma encerra a grande lei universal da ação e reação, e causa e efeito. Tudo aquilo que nós fazemos retorna para nós. É a lei do retorno, que está sendo tão propalada pelo livro e pelo documentário homônimo, que fala sobre o sucesso, é o segredo, que afirma que tudo aquilo que nós pensamos, acreditamos e desejamos é atraído para nós. Nossa alma acaba funcionando
como um imenso eletroímã que atrai para si tudo aquilo que exterioriza. Então, se alimentamos o bem no nosso íntimo, se exteriorizamos coisas boas, se o nosso pensamento encontra-se firme no bem, na saúde, na harmonia, na paz, nós atrairemos isso para nós. E o contrário também é verdadeiro. Se nós alimentamos o mal, se nós só pensamos em coisas ruins, se nós só vivemos tragédias, a nossa vida não será diferente, porque estará atraindo tudo isso para si. Então nós, enquanto seguidores desta doutrina sublime, que nos brinda com tantos esclarecimentos acerca da nossa vida, acerca do nosso mundo interior, acerca do grande universo que existe dentro de nós e que nós muitas vezes ignoramos, sobretudo pelos informes que traz sobre a nossa imortalidade, sobre a nossa condição de seres reencarnantes, sobre a intervenção de entidades espirituais nos nossos processos diários, em nossas comunicações do dia a dia, embora muitas vezes de forma imperceptível, que nós nem identificamos essa presença e que pode ser tanto positiva quanto negativa, sendo produzida pelos nossos mentores, protetores, benfeitores espirituais, como por espíritos que encontram-se, em função da sua ignorância, mal intencionados e desejam o nosso mal, querem ver a nossa queda, desejam nos ver tão infelizes quanto eles o próprio são. E aí desencadeando os largos processos de obsessão e subjugação, que são um dos maiores tormentos na atualidade. Grande número das depressões, dos transtornos obsessivos compulsivos tem causa espiritual e não fisiológica, não neurológica. Enquanto a medicina não abrir-se para a questão espiritual, muitas das suas intervenções vão continuar sendo improfícuas, não vão conseguir solucionar o problema de inúmeras pessoas que apresentam esses transtornos, essas dificuldades. Quantos casos de depressão que nós conhecemos, que as pessoas estão há anos dependentes de drogas específicas prescritas pelo psiquiatra, e aquilo apenas atenua as causas da sua depressão, sem solucioná-las, e o indivíduo acaba tornando-se preso, além da própria depressão, dos remédios que passa a tomar, não encontrando mais sossego, harmonia e paz na sua vida. E muitas vezes a causa daquele problema é espiritual. Felizmente, muitos psiquiatras, muitos neurologistas, muitos médicos, muitos psicólogos estão se abrindo para um entendimento maior e mais amplo da questão da saúde humana, passando a considerar também a questão da espiritualidade, que é fundamental nas nossas vidas, que é a questão central em nossas vidas, e deve ser o objetivo maior das nossas buscas. Enquanto nós ficamos absorvidos pelas questões de ordem material, apenas envolvidos na luta diária pela sobrevivência, pelo ganha-pão, sem encontrarmos brechas para a oração, para a leitura edificante, para a reflexão, para a pesquisa no nosso universo interior, para o autoconhecimento, nós vamos continuar cercados de problemas e não vamos saber como lidar com eles, como frequentemente acontece. Quando nós invertermos o nosso ponto de vista em relação à nossa vida diária, analisando
de um ponto de vista espiritual, tá? Entendendo que nós somos um espírito e que estamos aqui para aprender, nós vamos continuar cercados de problemas, mas vamos começar a descobrir formas de lidar com eles e de nos libertarmos deles. E essa é justamente a proposta da doutrina espírita, de instrumentalizar o ser para que consiga evoluir, solucionando, conforme vão aparecendo em suas vidas, as dificuldades e os problemas. A fim de incorporarmos em nosso cotidiano esse objetivo maior, que é o de cultivar a nossa espiritualidade, de cultivar o nosso lado espiritual, que geralmente fica em segundo plano, fica de escanteio. Quando nós começarmos a cultivar esse lado espiritual, a nossa espiritualidade, no dia a dia, a nossa vida experimentará singular transformação. Nós vamos passar a sentir quase que de imediato mais satisfação, vendo a vida com outros olhos, não mais sob as lentes do pessimismo, de que nada dá certo, de que tudo conspira contra mim, que eu sou um injustiçado, mergulhando naquela condição de vítima, de pobrezinho, de coitadinho, que não somos nenhum de nós. E haja visto, fazendo um breve parênteses, as inúmeras pessoas que vêm para a Terra portadores de necessidades especiais, tanto físicas quanto mentais, e que têm dado lições para aqueles que se auto-intitulam de normais, lições de superação, de garra, de dedicação, mostrando que é possível a superação de qualquer problema, de qualquer dificuldade, bastando ter dentro de si força de vontade, desejo firme e encarar as coisas, como dissemos antes, de um ponto de vista mais elevado. Quem está num vale não enxerga as coisas da mesma forma de alguém que está sob o morro, sob a montanha. Quem está lá no topo de um alto cimo possui a visão muito maior. Então é indispensável cultivarmos a nossa espiritualidade. E ao fazermos isto, estaremos incorporando ao nosso cotidiano esse objetivo maior, que é o de nos melhorarmos progressivamente, aprendendo com tudo aquilo que nos acontece, sobretudo com as coisas que identificamos e qualificamos como ruins, como negativas, coisas que se repetem em nossa vida e que têm um objetivo por trás, tem um porquê por trás, que é educar o nosso ser. Para tanto, Joana de Ângeles dá a seguinte sugestão. A primeira seria lutar sem fadigas exaustivas para nos conquistarmos. É indispensável que nós conquistemo-nos a fim de obtermos controle sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós perdemos as rédeas da nossa existência e seguimos qual um carro desgovernado, sem rumo certo, sem direção, sem objetivo. É necessário retomar as rédeas da nossa vida, da nossa existência, assumir o controle de tudo aquilo que nos acontece, aprendendo a ser senhor de nós mesmos, a ser senhor das nossas vidas. Quem não se conquista fica à mercê dos seus impulsos, que acabam o governando. Hitler talvez seja o melhor exemplo disso,
por não conquistar a si próprio, desejou conquistar o mundo. E aí tivemos a hecatombe da Segunda Guerra Mundial, com um saldo de milhares de mortos. Um dos episódios mais trágicos e negativos da história recente do nosso planeta, em função de alguém não ter conseguido conquistar e dominar a si mesmo. Então é indispensável, repetimos, assumirmos o controle sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, gerenciando-os, administrando-os. Quando assoma uma emoção negativa, um sentimento negativo, um pensamento negativo, não negá-los, porque aí estaríamos reprimindo-os. Devemos observá-los e tentar modificá-los, substituindo-os por emoções, sentimentos e pensamentos melhores. Quando vem aquela ira, aquela raiva, aquela indignação, aquela revolta, a vontade de quebrar tudo, parar, respirar, autocentrar-se, conquistar-se naquele momento, dominando o seu impulso e não extravasando. Porque após extravasado, nós teremos libertado aquela energia e ela atingirá aqueles que estão em nosso entorno e retornarão na mesma intensidade para nós. Tudo que nós mandamos para fora de nós, volta para nós. Existe uma lei cíclica governando o ritmo da nossa existência. Então, se nós damos coisas ruins para os outros, inconscientemente, agindo assim, nós nos damos conta de que tudo isso há de voltar para nós, na mesma medida e intensidade. Então, é necessário conquistar-se. A segunda sugestão dada por Joana de Ângeles é superar-nos o quanto seja possível. Se o nosso objetivo é aprender, é evoluir, é crescer, é avançar incomensuravelmente nos caminhos da vida, objetivando o grande bem, a conquista da luz, da autoiluminação, da autorrealização, da felicidade interior, é necessário que nos superemos a cada passo do caminho. Observem que Joana de Ângeles sugere a autossuperação. Nós vamos superar a nós mesmos. Nós somos o parâmetro para nos superarmos em cada fase das nossas vidas. Não devemos fazer, como acontece na nossa sociedade, de tentar superar o nosso semelhante. Então, lá no trabalho, nós nos esforçamos para nos tornarmos melhor do que o nosso colega. E isso é uma postura equivocada, porque nós não temos que nos esforçarmos para ser melhor que os outros. O outro não serve de parâmetro para mim. Eu tenho que me esforçar para ser melhor do que eu próprio em cada momento da minha vida. Porque eu sou único. Não existe em toda a Terra, que possui mais de 6 bilhões de habitantes, nenhuma pessoa que seja igual a mim. Eu sou único. Então ninguém, nestes 6 bilhões de habitantes da Terra, serve de paralelo, serve de parâmetro para mim me confrontar, me comparar, me analisar, etc. E por fazer isso, é que nós muitas vezes caímos na baixa estima, nos desprezamos, não gostamos de como nós somos, porque o outro é melhor que nós. É uma visão distorcida da convivência social. Ninguém é melhor do que ninguém, porque cada um de nós é único, é exclusivo. Deus, no universo inteiro, não repetiu o seu processo criativo. Cada um de nós é, repetimos, único. Não existe nem na Terra, nem em outro lugar, nem nos universos paralelos, alguém que se equivala a nós. Nós somos
únicos. A nossa essência é única, não existe igual em nenhuma parte. Então eu só posso me comparar comigo mesmo. Se eu estou alegre, mas me entristeço porque não sou tão alegre com aquele que convive comigo, eu estou agindo errado. Eu tenho que tomar como parâmetro como eu era antes. Se hoje eu sou mais alegre do que eu já fui um dia, então está bom. Amanhã eu tenho que procurar ser mais alegre do que estou sendo hoje. Mas jamais elevarmos a categoria de comparação quem quer que seja, quem quer que esteja ao nosso lado, por mais que admiremos. As pessoas que nós admiramos, como Jesus, que é sem dúvida nenhuma o maior e mais importante modelo que a Terra possui como protótipo para a perfeição, para os relacionamentos saudáveis, elevados, para a vida feliz, nós não podemos nos comparar a Jesus. Jesus não serve de critério de comparação para nós, porque nós não estamos na mesma posição evolutiva que ele. É como uma semente. Uma semente possui vários estágios de desenvolvimento. Primeiro surgem a raiz, depois os primeiros brotos, depois já desabrocha as primeiras folhas, as primeiras flores, os primeiros frutos, mas nenhuma é melhor do que a outra. Estão em estágios de desenvolvimento diferentes, estão em posições de consciência diferentes. Nós que estamos na Terra, nós, todos de uma forma geral, nos encontramos oscilando dentro de uma linha média de consciência que reúne características comuns, características que nos aproximam uns dos outros, tornando possível a convivência, tanto na família quanto na sociedade. Mas existem algumas pessoas que estão numa determinada posição de desenvolvimento consciencial, outras estão em outra posição, e por aí vai. Mas nenhuma está numa condição melhor do que a outra, porque a condição de cada uma é única, insistimos. Então nós não devemos cair na besteira, e nós sempre fazemos isso. Eu estou dizendo isso, mas muitas vezes me surpreendo fazendo a mesma coisa. Nós jamais devemos cair na besteira de nos compararmos com os outros, porque isso tende a instalar em nosso íntimo processos de baixa estima, de autodestruição, de negatividade, etc. Eu tenho que me amar do jeito que eu sou, porque todo o meu ciclo de existência me conduziu até esse momento. Então, esse momento no qual minha consciência se encontra é o mais importante de todos. Por isso que doutrinas orientais, como o budismo, por exemplo, dão tanta ênfase ao momento presente. E nós ainda não dimensionamos a relevância de estarmos completamente presentes no aqui e agora, vivendo no estado consciencial em que nós estagiamos. Porque nós estamos aqui, mas os nossos pensamentos muitas vezes está em casa, está nos problemas, está naquela pessoa que eu gosto que não me corresponde, está lá no trabalho, está lá na discussão que eu tive. E nós ficamos presos, nós ficamos algemados a estas situações. E nós precisamos manter-nos presentes no aqui e agora, no estágio característico da nossa consciência, a fim de experimentarmos paz. Aqui neste exato momento, salvo alguém que esteja passando por uma indisposição, por algum problema de ordem orgânica, ninguém possui problema nenhum.
Ninguém tem dificuldade nenhuma, porque está presente no aqui e agora. Então, essa é uma contribuição positiva dessas doutrinas orientais, de trazermos toda a nossa consciência para o momento presente e indo solucionar os problemas à medida que eles forem aparecendo em nossa vida. Não ficarmos algemados a ele sem conseguirmos solucioná-los. Então, não façamos isso, de tomar aquelas pessoas que admiramos e que gostaríamos de ser como elas, como modelos para nós, porque só adquiriremos desse comparativo, infelicidade, transtorno psicológico, mais conflito. Não lograremos a libertação, nem a planificação que todos precisamos. Somos únicos, somos especiais, temos que nos valorizarmos como nós somos, com toda a nossa corte de defeitos, como também de qualidades. Não podemos também apenas destacar aquilo que há de ruim em nós, que nós não gostamos. Nós precisamos visualizar, identificar, destacar aquilo que é bom, aquilo que é positivo, aquilo que é bom. Então, ao objetivarmos a superação, o parâmetro é o nosso estado consciencial. A minha consciência hoje tem que estar numa posição superior à em que ela esteve ontem, e amanhã tem que estar numa posição superior àquela que se encontra hoje. E a terceira e última sugestão dada por Joana de Ângeles é justamente enfrentar os desafios com alegria, compreendendo que eles são desafios à nossa ascensão. O que temos dito ao longo de toda esta rápida exposição? Cada problema, cada dificuldade, cada circunstância da vida atende um objetivo precípuo, que é o de educação do nosso ser. Então nós estamos aqui para progredir e para melhorar. E que possamos dessa forma contar com o auxílio de Jesus, o mestre de todos os mestres, a fim de nos ensinar a como viver melhor sobre a terra, tentando de alguma forma, ainda que palidamente, repetir os passos que ele dera quando aqui esteve encarnado, na assimilação dos princípios que disseminou sobre a terra, sobretudo do amor, que ele resumiu como sendo a meta essencial e fundamental da existência, revelando para nós o significado do nosso ser transcendente, do espírito imortal que todos somos, a caminho da superação dos nossos problemas, sofrimentos, dores e lágrimas, na direção de estados psicológicos melhores, caracterizados profundamente pela paz interior, pela tranquilidade, pela serenidade e pela inteligência para resolver e solucionar os conflitos à medida que eles forem se desdobrando em nossas vidas. Que Jesus esteja sempre ao nosso lado, sendo o nosso cicerone, o nosso guia, tomando-nos em suas mãos e nos mostrando o caminho que cada um de nós deve seguir para se melhorar e se planificar. Que Jesus nos abençoe. Passamos agora a palavra para a irmã Eva, que vai coordenar a segunda parte dos nossos trabalhos.